Uma das preocupações que a gente tem quando nós estamos gravando ou imprimindo resultados num algoritmo, né, de qualquer linguagem, é como você vai gravar ou você vai imprimir um resultado num arquivo. Esses arquivos de saída têm diversos formatos. Pode ser o formato do tipo texto, pode ser um formato do tipo Word, pode ser formato do tipo Excel, né? Aqui eu só vou fazer uma introduçãozinha de como salvar um conjuntinho pequeno de dados num arquivo de texto mesmo, um arquivo com extensão TXT, tá? Mas para vocês começarem a ter contato com abertura e fechamento de arquivos. E aí, dependendo de outros arquivos, a maneira de abrir e fechar vai ser do mesmo jeito, tá? No caso de texto, arquivo tipo texto, aqui no Python, nós vamos criar primeiro uma lista, né, uma listinha pequena de números, 3, 2, 1, e eu quero abrir um determinado arquivo. Então a primeira coisa que vocês têm que saber é que para abrir um arquivo, você tem que usar um comando open, e nesse comando open, você vai dar o nome do arquivo, inclusive com a extensão dele. Então, por exemplo, eu vou dar um nome aqui, dad.txt, e com o open, além do nome, a segunda componente do open que você tem para esse tipo de arquivo texto, né, a primeira componente que você tem após o nome é se ele vai ser um arquivo onde você vai imprimir o resultado ou de onde você vai ler o resultado. Se você for imprimir o resultado, esse parâmetro aqui tem que ser W, tá, de write. Se você for ler o resultado de algum arquivo que já existe, você tem que trocar o W pelo R, tá? Eu vou fazer aqui no Python, então, na prática, para vocês verem como que fica, legal? Então eu tenho aqui um determinado diretório, tá? O meu diretório está vazio, não tem nada, e nesse diretório vai aparecer o arquivo quando eu rodar o programa. Então a primeira coisa é a gente criar uma lista. Vamos criar uma lista, então, X, como estava lá. Eu vou aumentar um pouquinho mais a letra aqui. X igual a 3,2,1. Então tem um arquivo, esse é o nosso arquivo X de dados. E eu quero então salvar esses três números num arquivo, para depois abrir em qualquer outro software, tá? É necessário então você dar o nome de uma variável primeiro, tá? Eu vou chamar aqui de F, mas pode ser qualquer nome do lado esquerdo. E aqui então o comando de abertura, que é o open. Então eu estou dizendo para ele abrir um arquivo que pode existir ou não, então no nosso caso aqui ainda não existe, então eu vou colocar aqui como dad.txt. Vamos colocar aqui como W, como eu falei, porque eu quero imprimir alguma coisa nesse arquivo chamado dad.txt. Tá? Então a gente coloca aqui um Enter. Observe que na minha janela aqui de teste, eu abri aqui uma janela onde estava a minha pasta nova chamada teste. Já apareceu aqui, ó, tá vendo? O arquivo, apesar de vazio, ele já consta do diretório. Então, se eu abrir aqui no explorador de arquivos do Windows, ó, já está lá. Ele já apareceu, está vazio, ainda não tem nada, mas já está aparecendo. Então, agora eu vou colocar, eu quero imprimir os números. Então, vamos supor que eu queira imprimir só um número por enquanto. Então, o comando para imprimir é f.write. E aí vem alguns comandos para arquivo texto, que daqui a pouco eu vou passar todos os tipos de arquivos que você tem, e para tipo de dados que você vai imprimir, mas, por exemplo, só para um dado eu vou colocar o seguinte. Então você vai colocar aqui apóstrofo, o primeiro comando é porcentagem %D. O que é porcentagem %D? Toda vez que você for imprimir um número inteiro, que é o caso aqui, a nomenclatura para número inteiro é D. Tá? Eu vou usar então aqui um porcentagem, write, e aqui o índice que eu quero imprimir. Suponho que eu quero imprimir o número 3. O número 3 é o x de 0. Tá? Então fechei aqui o comando e mandou lá para o nosso arquivo dad.txt. Tá? Agora, uma coisa que você tem que fazer, você tem que fechar esse tipo de informação. Então f.close, você fecha o arquivo de dados. Então veja bem, para arquivos do tipo texto, você precisa de open para abrir o arquivo, informar a ele que vai ser um arquivo de impressão, usar um .write para imprimir os dados e usar um .close para fechar o arquivo. Seguindo esses três passos, se a gente for lá no nosso diretório, onde está o arquivo dad.txt, se eu der 2 cliques, olha lá.
apareceu o número 3 no arquivo. Então ele agora está num arquivo externo ao Python. Ele não é só um número do Python, ele é ali um número desse arquivo que a gente criou chamado dad.txt. Tá? Vamos colocar os 3 números agora então. Então, para abrir os 3 números, bom, primeiro vamos ler, né? É interessante a gente saber se está funcionando, se ele está lendo certinho. Então, para ler um arquivo que já existe, que já está criado, a gente faz um passo que é inverso. Então, f igual a open. A gente coloca aqui o nome do arquivo que já existe, dad.txt. Tá? E aqui agora eu vou inverter e colocar um R de read. Ou seja, eu quero ler a informação que tem dentro desse arquivo chamado dad.txt. Dou um Enter. Agora que eu já abri o arquivo, eu preciso descarregar o que tem dentro dele. Para descarregar os dados que estão dentro do dad.txt, eu preciso de uma variável. Eu vou chamar essa variável aqui de y. O comando para ler uma coisa que já existe no arquivo é o oposto do outro. Esse write era para imprimir, agora eu vou usar um f.read, com parênteses em branco, para ler. Li o valor de y. Se eu colocar agora um fclose, vou fechar o arquivo, com parênteses em branco. E agora sim, se eu colocar y, por exemplo, olha lá, veio o número 3 e veio com apóstrofe aqui porque é um arquivo do tipo texto, tá? Mas ele é um número que pode ser usado depois. Se você colocar aqui print y, por exemplo, tá vendo? Apareceu lá para a gente o número 3. Então o número 3 existe num formato que está no arquivo do tipo texto, tá? Você fala, tá, mas eu quero imprimir toda a minha lista lá. Bom, para imprimir mais de um número, no caso que são números inteiros, o que a gente deve fazer é exatamente colocar o comando para abertura de novo. Então, f é igual a open. No open você informa o nome do arquivo, então dad.txt. E agora a gente coloca o comando para write, porque eu quero imprimir em cima daquele que já existe. Tá? Então ele abriu de novo o arquivo e está esperando o que eu vou imprimir nele. Para imprimir nele, f.write. Bom, aí eu tenho agora 3 dados, porque são 3 dados da lista. Tá? É o x0, x1 e x2. Como é que eu faço para imprimir 3 dados dessa lista? Bom, então eu preciso de 3 informações. Então eu vou colocar aqui, o primeiro número é inteiro, então eu sou obrigado a colocar a porcentagem D. O segundo número, porcentagem D. O terceiro número, porcentagem D. Tá? Agora eu vou informar quais são os números. Como eu tenho mais de um, quando você tiver uma lista com mais de um número, é necessário colocar um parênteses e aí então colocar todos os números que você quer imprimir nesse formato texto. Tá? Você pode dizer, mas que primitivo, e se eu tiver 50 números? Aí a gente vai usar a estrutura da repetição, ou usando um for, ou usando um while, que a gente vai ver ainda em vídeos mais para frente. Tá? No caso aqui é só um exemplo para vocês entenderem o funcionamento do OpenWrite e OpenRead. Tá? No caso prático, a gente coloca, obviamente, um contador e utiliza um for ou um while. Então aqui eu estou imprimindo 3 números daquela nossa lista com 3 formatos de números inteiros. Tá? Então ele foi para lá e agora eu vou colocar aqui um fclose para fechar os dados. Bom, a gente vai então lá no nosso explorador de arquivos do Windows e olha lá, 3, 2, 1. Então os números vieram para cá. Então agora existe, os números que estavam no Python já saíram para fora do Python e estão com um arquivo tipo texto que pode ser lido por qualquer outro programa. Tá? Se você quiser ler de volta para cá, a gente repete os passos de novo. Quais são os passos? Então é f é igual a open, para abrir o arquivo, dad.txt, e aqui cuidado para não trocar o R por W, tá? Eu só quero ler, senão você acaba matando e apagando os dados que estão lá. Então eu vou usar um R de read. Tudo bem, agora eu li. O próximo passo que a gente tem que fazer é usar o read. Então, y, uma variável que precisa ser salva, f.read, tá? f.close, para fechar o nosso arquivo, e aí agora print y. E lá está o 3, 2, 1. Tá? Então ele veio para a variável y. Você pode dizer, mas isso eu não quero colocar em linha, como que eu faço para imprimir em coluna?
Então aí vem um segredinho que para mudar de linha na hora de impressão, você tem que usar um /N aqui, ó, tá? Então eu vou colocar aqui um /N para vocês verem como é que fica. Então F igual a open, vamos abrir de novo, o nosso arquivo dat.txt. Agora eu vou imprimir, então write de novo. Vou colocar então agora para ele ir para lá com f.write, então f.write. Tá? São 3 números, mas agora a gente quer colocar eles na forma de vetor mesmo, ou seja, em coluna. Né? Como é que eu faço para colocar em coluna? Então você vai colocar aqui, exatamente como se fosse coluna, você vai colocar o símbolo de porcentagem, tá? Então a gente vem aqui, coloca o símbolo de porcentagem, apóstrofe porcentagem, número inteiro, ok? Se você quiser dar um espaço lá no seu arquivo na hora de saída, um espaço em branco na hora de saída, você pode, por exemplo, colocar aqui um espacinho em branco para ele dar um espaço lá, tá? Se você não quiser, você vai ter que colocar tudo grudado, para ele grudar na sua margem esquerda lá. Então seria porcentagem D, e para mudar de linha, o comando para mudar de linha é /N ao contrário. Então aqui você está dizendo, imprime o número, muda de linha, aí você fala, não quero deixar um espaço em branco entre a margem e o próximo número da segunda linha. Aí você coloca então de novo aqui, ó, porcentagem D, fica meio esquisito, mas é assim mesmo, tá? /N para mudar de linha, porcentagem D, /N para mudar de linha. Fecha-se o apóstrofe. Por que 3 vezes? Porque eu tenho 3 números, lembre-se disso, tá? Fecha só apóstrofe, porcentagem, abre parênteses, x de 0, vírgula x de 1, vírgula x de 2. Tá? Fechei aqui, fechei aqui. Dei um F-write, às vezes dá 3 pontinhos e dá um Enter de novo. F.close, para você fechar o arquivo, senão você não vai conseguir ver lá. Fechamos com close. Agora vamos abrir o nosso arquivo para ver o que está acontecendo lá. Olha lá, veio colado na margem esquerda. Você vai dizer, mas e como que eu faço então para dar um espacinho em branco? Se você quiser dar um espacinho em branco a cada impressão, então aí você tem que voltar aqui, ó. Vamos recuperar os nossos comandos, né? Então fopen de novo com o W. E aquele comando que a gente tinha, que estava grudado aqui, você pode então fazer o seguinte, dar um espaço em branco aqui, e na /N, quando ele mudar de linha, você dá um espaço em branco, na /N você dá um espaço em branco. Então agora, você vai reparar que ele vai ficar com espaço em branco em relação à margem esquerda. Tá? A gente dá um Enter, a gente precisa colocar um F-close, tá? Então F-close, para ele fechar o que você tem lá. Fechamos nosso arquivo. E a gente vai então para o Windows. Tá lá, ó, agora tem uma margem, tá vendo que tem um espacinho em branco aqui que não tinha antes? Então a gente deu um espaço em branco colocando essa informação exatamente antes de cada porcentagem D. Tá? Então é desse jeito que você faz sair resultados, salva resultados numéricos num arquivo, veja bem, ainda no Excel, é um arquivo do tipo TXT. Tá? Então W para você imprimir, R para você ler alguma coisa que já existe lá. Você vai dizer, mas tá, /D e se eu quiser outros formatos? Então eu vou abrir aqui para vocês. Veja bem, se você quiser imprimir com outros formatos, os formatos existentes no Python são o seguinte. Porcentagem S é quando você tiver string, palavras. Tá? Você quer salvar palavras, aí é porcentagem S. Porcentagem F é quando você tem número real e você quer ponto decimal. Então o que acontece? Vamos supor que você queira colocar lá 7.3. Como que ficaria o 7.3? Você tem que reservar o número de dígitos que você quer colocar lá, ou seja, o tamanho do campo que você quer colocar, incluindo ponto e espaços em brancos. Então suponha que o 7.3 você quer colocar com duas casas decimais. Né? Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Na frente do 7 ainda tem um espaço em branco, então são 5. Então é um campo de 5 ponto, 2 casas decimais, F. F por quê? Porque é um formato de número real. Tá? Se você for usar notação científica, aí já é o contrário. No caso de científica, você vai colocar aqui o campo. Então agora eu quis usar um campo maior, ó, um campo de tamanho 10. Tá? Deixa eu aumentar para vocês verem melhor aqui. Ó. Um campo de tamanho 10
com 4 casas decimais, por isso que tem esse 10.4. O Ezinho aqui está indicando que é notação científica. Então, por exemplo, se eu quiser colocar no meu arquivo de dados um 1e na menos 10, ou seja, 10 elevado a menos 10, vai aparecer desse jeito aqui lá. Ó. Então, vai ficar 1 ponto. Como eu coloquei 10.4, ficou 1, 2, 3, 4 casas decimais, a notação de E, que é 10 elevado a alguma coisa, elevado a menos 10, que é esse menos 10 aqui. Então, quando vocês tiverem que imprimir no arquivo de texto algum número com notação científica, tem que usar porcentagem, tamanho do campo, ponto, número de casas decimais e a notação E. Tá? E o Dzinho que a gente acabou de ver mesmo, que é quando você quiser imprimir apenas o número inteiro. Então o 34 vem como 34, porque eu usei o D aqui. Tá? Então, ó, S é string, F é número real, com Ezinho é notação científica, com Dzinho é notação do tipo números inteiros. Legal? Então, essas são as notações, os símbolos usados para arquivo do tipo texto, como a gente fez aqui no exemplo agora de pouco. Bom, de novo relembrando, o arquivo tipo texto a gente lê com R, tá? Que foi o que a gente fez ali nos passos do nosso Python. Bom, aí você pode dizer, mas como que eu faço para ter uma entrada? Eu quero fazer um programa bonitinho, onde o usuário entre com os dados. Em outras linguagens, a gente tem uma entrada com um input. Aqui também, você pode ler com uma frase um determinado número e salvar numa variável. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui no nosso dado, eu quero colocar que Z vai receber uma entrada qualquer. Então, eu coloco aqui igual input, uma frase, então, entre com o valor de Z, né, igual apóstrofe, e aí aqui eu posso já fechar de cara, ó, tá, para ele alimentar o valor de Z. Então eu dou um Enter, ó, ele já está alimentando lá para a gente, ó, entre com o valor de Z. Se eu colocar 2 aqui, Z está valendo 2. Será que está mesmo? Print Z, tenho 2, se eu colocar Z, tenho o número 2, tá? Então, o input faz o papel, por exemplo, no VBA, você tem uma coisa chamada input box. O input box aqui no nosso Python se chama input. Tá? Então, você pode sim entrar com uma variável externa, pode fazer programas onde você vai ler a variável externa utilizando do comando input. E aí aqui uma frase. Claro que você tem que tomar cuidado na hora de formatar a frase, que assim como em outras linguagens, se você na pressa, por exemplo, comeu algum espaço aqui, ó, você colocou isso daqui, ou colocou igual junto do Z, vai aparecer meio feio, vai aparecer assim, ó. Ó, o número já vai aparecer grudado com o texto que você colocou. Né? Então, você quer colocar 200 aqui, por exemplo, né? E aí se você colocar print Z, né? Aparece 200 lá, mas uma entrada externa, normalmente a gente utiliza aqui no Python como input. Basicamente como outras linguagens mesmo, tá? Agora vem uma parte, nas aulas anteriores, a primeira importação que a gente fez foi da biblioteca matemática. Né? Então, quem assistiu a aula de importação lá do início, da introdução, viu que a primeira biblioteca básica que a gente usa é a biblioteca de matemática. Uma outra biblioteca que a gente tem é a biblioteca chamada estatística, né? Statistics. E aí você pode fazer estatísticas rápidas desse tipo de dados. Então, por exemplo, vamos importar aqui, ó, import statistics. Tá? Então, importou estatística. Agora, vamos criar um conjunto de dados. Então, vou criar um conjunto aqui, dados, igual, vamos colocar aqui 10, 2, 3, 1, 2, 3, 5, né? E aqui tem um erro, por quê? Porque eu quero entrar como lista. Esse aqui é formato do tipo vetor, tá? Então, como lista, a gente precisa da vírgula. Então, foi até bom errar para vocês não esquecerem que uma lista, você precisa entrar com vírgula. Que é o único que você entra sem vírgula é um formato que a gente vai ver numa próxima aula, que é o formato de vetor. Então, coloquei vírgula aqui, beleza, tá vendo? Com vírgula ele aceitou. Colchete, vírgula, número para você formar uma lista. Dados, tá aí a nossa lista. Print dados, tá aqui a nossa lista. Bom, a gente já importou então o Statistics.
E o que a gente pode fazer então com estatísticas? Tem várias coisas. Uma delas é a média, né? Então, como é que a gente faz a média dentro desses estatísticas aqui? Bom, você tem que colocar como ela lá no math, no matemática, que a gente usava math.sqrt para raiz quadrada, né? Você tem que usar o ponto para acionar a função dentro da biblioteca. Então, se eu quiser uma média, qual é a média da nossa lista dados? Então, vai vir statistics, ponto, min, abre parênteses, o nome da lista. Essa é a média da nossa lista dados. Tá? Uma outra medida que a gente tem é a mediana. Né? Então, qual é o elemento que divide os dados ao meio? 50% para baixo e 50% para cima. De novo, statistics, só que no lugar do min, mediana se chama median. Tá? E aí vem o nome da lista que você tem. Então, statistic.median 3. Então, a mediana desse conjunto de dados, ou seja, qual é o número que, uma vez ordenado, divide os dados ao meio? É o 3, o número 3. Uma outra estatística que a gente tem, então, statistics, é a moda. Moda aqui no Python, para essa biblioteca de estatística, se chama mode. Tá? O que é a moda? A moda é aquele que busca qual é o elemento mais frequente, aquele que tem maior aparição nessa lista de dados. Tá? Então, statistics.mode me mostra que o 10 é o elemento mais frequente. Realmente, ó, tenho 10, 10 e 10. Os outros aparecem uma vez o 2, duas vezes o 3, né? Desculpa, duas vezes o 2, duas vezes o 3, uma vez só o 1 e uma vez só o 5. Então, o elemento mais frequente é realmente o elemento 10. O desvio padrão. Então, o desvio padrão é importante. Então, como que você vai calcular o desvio padrão de uma lista? Então, no caso aqui, a gente recupera o statistics e aí a gente coloca aqui o stdev. Então, stdev, statistic.stdev de uma lista de dados, me volta o desvio padrão. Tá? Então, o desvio padrão no Python para um formato do tipo lista é exatamente esse. Existem outros, né? Então, por exemplo, outras funções estatísticas. Se você colocar, por exemplo, o pstdev, que eu vou colocar aqui agora, ele também é um desvio padrão. Está aqui, ó. Qual é a diferença do pstdev para o stdev simples? Quem conhece o Excel sabe que existe lá o desvpad.p e o desvpad.a. O desvpad.a é um desvio padrão amostral, o desvpad.p é desvio padrão populacional. Isso é a mesma coisa aqui, ó. stdev é o correspondente ao desvpad.a, é o desvio padrão amostral, é quando você faz a amostragem de dados. stdev.p lá, aqui representa por pstdev, é o desvio padrão populacional, é quando você faz um censo e você calcula a média de todos os indivíduos e o desvio padrão de todos esses indivíduos. Tá? Bom, existem outras funções que você tem que descobrir isso à medida que você vai medindo no Python. Entre elas, eu vou deixar aqui para vocês nesse vídeo, tem essa nomenclatura, tem muito mais do que essas funções, mas essas são as principais. Tá? Então, o min, que eu já falei, então é média, mediana, média harmônica, moda, a média dos números dos valores pares, por exemplo, dos valores mais altos, né, valores par de valores mais altos para os valores menores. Você tem a média agrupada, a mediana agrupada, você tem desvio padrão populacional, você tem a variância, você tem desvio padrão amostral e assim por diante. Tá? Se você achar que statistics ponto alguma coisa está muito grande, assim como no matemática, você pode importar e mudar o nome dele. Então, import statistics as, e aí o nome que você colocar aqui é o nome que você está renomeando a biblioteca, é o apelido que eu falei num outro vídeo. Tá? Então, import statistics as m, a partir dessa linha, você não precisa escrever mais statistic.min, statistic.stdev, basta colocar apenas o m, que ele já representa toda a biblioteca de estatísticas, tá? Toda a biblioteca estatística, tá bom? Que se chama Statistics. Beleza? Bom, daqui a pouco a gente se vê então em outra videoaula. Até mais.